Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica. Hoje dedicamos o episódio ao Credo. Para esta tarefa decidimos convidar o Padre Ricardo Figueiredo. No fundo é a continuação do episódio passado. Estes credos são como que a estrutura de um edifício. A igreja toda se reúne em torno desta profissão de fé. E talvez aí uma necessidade de estruturar a unidade, não é? No fundo. Como que numa família há aqueles gestos, aquele gesto mesmo da minha mãe, aquele gesto mesmo do meu pai, que nós já conhecemos. Um olhar. Se nós quiséssemos traduzir à letra, era creio para um só Deus, no sentido de movimento. Eu atiro-me para ti, eu acredito para ti. Isto está tudo ligado, não é? Tudo ligado. Está tudo ligado. Uma sinfonia da fé, verdadeiramente. Na continuação da conversa anterior, em que ficou pausada no 6º artigo. Diria aqui que vamos entrar em territórios que são talvez dos que mais perguntas levantam. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica, um espaço onde trazemos à conversa temas do percurso de iniciação cristã de adultos. Eu sou o José Pedro e hoje estamos no episódio 3 do módulo 3. No fundo é a continuação do episódio passado, em que vamos continuar a debruçar-nos sobre as bases da fé vertidas no credo. E o convidado, claro, é o mesmo. Temos connosco o Padre Ricardo, na continuação da conversa anterior, em que ficou parada no 6º artigo. Padre Ricardo, então, obrigado por voltar. Olá, é um gosto estar convosco para este caminho. Muito bem. E pedi aqui ao Paulo, porque as introduções já foram devidamente feitas no episódio anterior, quem não ouviu pode ir lá ouvir, pedi aqui ao Paulo que fizesse então a introdução que vamos ver aqui nos próximos capítulos. Eu diria aqui que vamos entrar em territórios que são talvez, muitas vezes, os que mais perguntas levantam. O Espírito Santo, a Igreja, o Inferno, o Paraíso, o Juízo Final, pronto. Assuntos que toda a gente fala, mas poucos têm bem claro na cabeça, não é? Exatamente. Portanto, então, sem mais demora, continuamos aqui a anunciar os artigos e, como fizemos no episódio anterior, Paulo, no 7º. O 7º artigo. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Ora bem, este artigo fala-nos do fim dos tempos e da justiça final. A Igreja ensina que a volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento, mas sem que nos caiba a nós conhecer quando. Padre Ricardo Figueiredo, como é que vai ser isso da segunda vinda de Cristo? Há sinais que devemos esperar? O que é que sabemos? Bem, há aqui várias questões nesse artigo. Em primeiro lugar, essa afirmação do julgamento dos vivos e dos mortos, portanto, estamos a falar da última vinda de Cristo, que é diferente daquele, portanto, quando a pessoa morre, há um julgamento imediato da sua alma, e depois fica como que logo destinado ou a purificação no purgatório, ou o céu, ou o inferno, mas ainda não é a ressurreição da carne. A ressurreição da carne, como veremos, é algo mais adiante. Mas estamos a falar, portanto, isto será na morte, o julgamento na morte, o julgamento particular. Este artigo do Credo enuncia aquilo que é o julgamento geral. E, portanto, que é fazer uma justiça, não é? Uma justiça não só da pessoa individual, mas daquilo que a vida individual significa para o todo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Vamos por aqui, qual é a diferença entre então o julgamento particular e o julgamento universal? É que a pessoa, quando morre, é julgada em relação à sua culpabilidade ou méritos, de acordo com aquilo que foi levado à sua... Ou culpas e méritos naquilo que foi a sua vida, e depois há a referência de ir para o céu, para o inferno, ou então o estado de purgatório intermédio até ir para o céu. No julgamento universal é o que é que aquela vida, as suas decisões, aquilo que a pessoa fez, tiveram de consequência para o mundo, Impactou. para os outros. Quer dizer, pensar a educação que uma mãe que foi correta, etc., mas como é que esta educação que deu aos filhos aumentou o bem no mundo? Ou uma pessoa que fez más escolhas, como é que aumentou o mal no mundo? Não é? E, portanto, se não vai mudar, se aquilo que muda no juízo final é depois haver a união da alma com o corpo, e, portanto,
em que será a pessoa, já não só parte da pessoa pela alma, mas alma e o corpo em união na participação, no caso do céu, da participação divina. Portanto, a glória essencial é a mesma, porque é a comunhão com Deus, mas ganhará ou receberá aquilo que se chamam as glórias particulares, não é? Ou seja, de acordo com aquilo que foram os méritos das suas obras, da sua vida, daquilo que foi a sua existência. Portanto, é uma dimensão de justiça ampla, não só em relação ao indivíduo, mas em relação à totalidade daquilo. E, portanto, já enunciar uma dimensão de uma solidariedade entre os seres humanos, uma solidariedade da humanidade, também no momento do juízo, não é? Então, este julgamento, qual é que é a grande questão do julgamento? É que a chave do julgamento é Cristo. Não é? Como dizia São João da Cruz, no ocaso da vida sereis julgados no amor. Não é? E, portanto, é este julgamento no amor, esta identificação ou não com Cristo, é que será o critério do nosso juízo, não é? Da forma como nós seremos julgados. E que devia ser, desde já, aquilo que deve ser o nosso critério para quando nós fazemos o nosso exame de consciência antes da confissão. O nosso exame de consciência antes da confissão deve ser Cristo. Não é? Quando há pessoas que na confissão dizem: "Oh, Senhor Padre, eu não fiz nada de mal, não matei, não roubei, não tenho assim pecados, não tenho." Sim. Eu gosto de brincar assim, mas olha, não é só pecado aquilo que podia aparecer nos destaques da CMTV, não é? Também é pecado outras coisas. Porquê? Porque a medida com que nós nos medimos não é uma medida baixa, não é os destaques da CMTV. A medida com que nós nos fazemos o exame de consciência tem de ser Cristo. E isto muda as coisas. Portanto, dizer que Cristo vem julgar os vivos mortos é, de facto, viver, assumir, lembrar, recordar, consciencializar que o critério da existência de um cristão é, no ocaso da vida, seremos julgados no amor. Portanto, no amor de Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o mandamento de Jesus. E há uma altura em que essa conversa surge entre os apóstolos e Jesus, para dar o exemplo do juízo, penso que diz mesmo: tive fome, deste-me comer, tive sede, deste-me beber. E as pessoas vão perguntar quando é que isso foi, não é? Portanto, é isso, quando as pessoas se identificaram. Sim. E depois diz: sempre fizeste isto a um dos meus irmãos mais pequenos, a mim o fizeste. Não é? Por isso o Papa Leão usa na Dilexité uma expressão muito bonita, que é: os pobres são uma presença sacramental de Cristo. Não é? Porque quando servimos a um pobre, Nosso Senhor dá-nos em Mateus 25 essa garantia de que estamos a servir a Cristo. Ou seja, o sacramento é o sinal de, não é? Portanto, ali está Cristo. Sim, sacramento no sentido, entre aspas, não é um oitavo sacramento. Exatamente. Sim. Muito bem, e acho que podemos passar então ao 8º artigo, Paulo. Sim, em que afirmamos que creio no Espírito Santo. Chegamos à terceira pessoa da Santíssima Trindade, é chamado de santificador, aquele que dá a vida e que é apresentado de muitas formas nos textos sagrados: água viva, fogo, vento, pomba, nuvem. Foi ele que tornou fecunda a virgindade de Virgem Maria, como dissemos no episódio passado, para dar à luz o Filho de Deus. E foi ele também que desceu sobre os apóstolos no Pentecostes para que levassem a obra da salvação a todos os povos. Padre, o Espírito Santo é talvez a pessoa da Trindade de que menos se fala ou de que menos falamos. Porquê é que as missões do Filho e do Espírito Santo são tão inseparáveis? O que liga verdadeiramente os dois? António Rei Marim é um grande teólogo do século XX, tem um livro que é O Grande Desconhecido, em que fala e outros autores falam do Espírito Santo exatamente como o grande desconhecido. Aquilo que diz Jesus a Nicodemos, né? É como o vento, sabemos de onde vai e para onde veio, né? Mas não conseguimos tocar, não é? Quer dizer, não conseguimos ver essa experiência. E por isso sempre foram usadas várias imagens que sinalizam aquilo que é, desde o fogo, porque é o fogo que queima, o fogo que purifica, mas como a pomba, porque é o que age no coração, que dirige o coração. Há estas várias expressões que nos indicam que a ação do Espírito Santo é aquela ponte que nos é feita. Portanto, Jesus subiu ao céu e enviar-nos-á, aquela promessa que Jesus fez: vou enviar o Paráclito, que vos ensinará e vos levará à verdade plena, que vos recordará tudo aquilo que eu vos disse. Portanto, o Espírito Santo, este vínculo, esta garantia, a alma da Igreja, até como é dito no Magistério da Igreja, é a alma da Igreja, ou seja, é aquele princípio vital para a Igreja ser aquilo que a Igreja é.
E sem o Espírito Santo, esta terceira pessoa da Santíssima Trindade, Jesus ficava só no passado, não é? Só com uma realidade do passado. E é o Espírito Santo que continua e continuamente. E o grande exemplo disso é os Atos dos Apóstolos. Não é? Se os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são os Evangelhos de Jesus, não é? Que contam Jesus, os Atos dos Apóstolos são o Evangelho do Espírito Santo. Não é? Porque mais do que dizer o que os apóstolos fizeram, é o que é que os apóstolos fizeram guiados pelo Espírito Santo. Não é? O Espírito Santo conduz. Não é? E a grande expressão é sempre as conclusões do Concílio de Jerusalém, o chamado Concílio de Jerusalém, não é? Que é o Espírito Santo e nós decidimos. É esta primazia da ação do Espírito Santo que os apóstolos faziam esta experiência, desde o dia de Pentecostes, com esta garantia desta presença, desta ação, da terceira pessoa da Trindade, que também é Deus, não é? E que tem este princípio, que é o que eu dizia, e um bocadinho fazendo ponto também com o nosso episódio anterior, que era o princípio excêntrico de Deus, não é? O princípio da exterioridade é o amor de Deus. E o Espírito Santo é sempre aquele que age para fora para conduzir para Deus, não é? Portanto, a doação de Deus que acontece sempre pela ação do Espírito Santo e que é muito bonito que quando no credo se desenvolveu por exemplo, a relação ao verbo com aqueles termos filosóficos, o consubstancial ao Pai, portanto foram-se buscar termos da filosofia e as analogias Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Quando no Concílio de Constantinopla, depois de todas aquelas crises da crise ariana, se foi falar sobre o Espírito Santo, optou-se pela chamada linguagem histórico-salvífica, não é? Portanto, usar imagens daquilo que é a história da salvação. Quem o Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. E portanto este apontar para aquilo que é a revelação, e sobretudo Ele que falou pelos profetas, que apresenta a unidade, ou seja, mesmo sendo desconhecido hoje para nós, quando os profetas e os geógrafos do Antigo Testamento escreveram e puseram por escrito aquilo que nós temos na Bíblia como palavra inspirada, era pela ação do Espírito Santo neles, não é? Portanto, a causa da revelação é sempre esta ação do Espírito Santo nos receptores da mensagem. Poderemos então talvez dizer que o Espírito Santo é o que nós, se assim o quisermos e quisermos pedir essa graça, mais experimentamos. Não, é verdadeiramente aquele que age e que faz a elevação da nossa alma. Exatamente. Não é? E portanto, pela ação dos sacramentos, acontece sempre pela ação do Espírito Santo. Isso é epiclese, antes da consagração. Que é aquele, para quem não sabe o que é aquele movimento das mãos, quando o sacerdote coloca as mãos sobre o pão e o vinho, santificação. Aliás, já agora que falámos disto, porque está ligado depois ao seguinte. Nós na missa muitas vezes escapa-nos um bocadinho, mas há duas epicleses. As pessoas muitas vezes notam, porque há este gesto de pôr as mãos sobre o pão e o vinho, que é epiclese, portanto o chamar, epiclese quer dizer chamar sobre. Quando se chama sobre o pão e o vinho o Espírito Santo, mas há sempre a seguir à consagração uma segunda invocação do Espírito Santo. Alguns sacerdotes colocam a mão sobre o povo, outros não é obrigatório, não está prescrito isso. Mas em que se pede o quê? Que o Espírito Santo deixa sobre quem? Sobre a Igreja que está ali reunida, sobre todos nós que estamos aqui reunidos, como muitos grãos fizeram a hóstia e a hóstia se transformou no corpo de Cristo, também muitos membros estão na Assembleia, estão unidos naquela celebração e pela ação do Espírito Santo tornam-se o corpo místico de Cristo. Não é? E portanto isto, se estamos numa Assembleia, se estamos fora de Portugal e vamos uma missa sozinhos num sítio que nem é a nossa língua, mas que estamos ali, nós temos que nos pertença daquele corpo. Porquê? Não porque nós queremos, mas porque há esta reunião que é feita pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é sempre este que age e que une aquilo que é a própria vida da Igreja. E na nossa vida espiritual, nós somos templo do Espírito Santo, como diz São Paulo, e este ser templo do Espírito Santo que nos garante que temos esta ação íntima, interior e íntima ao meu, como dizia Santo Agostinho, que é Deus que é mais íntimo que nós próprios, não é? Deus conhece-nos melhor que nós próprios nos conhecemos. Sim, portanto podemos concluir que sem Espírito Santo não havia Igreja, não havia vida da graça, não é? É Ele que atua, não é? Em nós. Precisamente. Muito bem. Sim, e precisamente, falando em Igreja... Sim, exatamente. Introduz, por favor, o próximo... O 9º artigo, não é? Em que afirmamos, creio na Santa Igreja Católica. A palavra Igreja vem do grego eclésia e significa o povo convocado por Deus, não é? A Igreja é simultaneamente povo de Deus, corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. É também descrita com 4 notas essenciais.
como una, porque tem um só fundamento e um só espírito. Santa, porque o seu autor é Deus, mesmo sendo composta por pecadores, por nós pecadores. Católica, ou seja, universal, presente em todos os tempos e culturas. E, finalmente, apostólica, construída sobre o fundamento dos apóstolos e os seus sucessores. A Igreja é, ao mesmo tempo, visível e espiritual, e somente a fé pode acolher este mistério, não é? Sim, no fundo, tocamos aqui, com esta introdução do Paulo, alguns pontos que o Padre Ricardo já foi falando no episódio anterior, e pronto, isto é a parte mais catequética, digamos, e aproveitamos para lhe perguntar algo um bocadinho diferente, que é, afinal, qual é a missão da Igreja, Padre Ricardo? Ou seja, para que é que ela existe? Qual é o seu objetivo central? Então lá vou eu aos inícios, lá não Eva. É muito curioso que o termo grego, eclésia, foi uma tradução do hebraico kahal, que significa, o que é o kahal? É o povo reunido para a oração. Ou seja, o termo em hebraico significa que aquela, como vemos no livro de Neemias, em várias passagens do Antigo Testamento, em que vemos o povo que se reunia para escutar aquilo que Deus dizia, para estar com Deus, foi este termo que foi usado para depois traduzir aquilo que é o termo que nos aparece no Evangelho de Mateus, não é? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, não é? Portanto a minha igreja, ou seja, este povo reunido, este povo convocado. E, portanto, em primeiro lugar, entra numa dimensão de vocação e de diálogo com Deus. E só assim é que nós podemos perceber aquilo que é a missão da Igreja. Porquê que só assim é que nós podemos perceber? Porque é muito fácil nós vermos a Igreja como um clube de sócios, não é? O grupo de amigos do JC, ou coisa assim do género, não é? A criança nasce e vamos inscrevê-la no Sporting. Não, vocês são do Norte, tem no Futebol Clube do Porto, não é? E depois vamos batizá-la, não é? E pronto, assim tem os dois registros, tem o cartão de sócio e tem o registro de batismo e a caderneta da... Não é neste sentido que a Igreja não é isso, não é? A Igreja é a família dos filhos de Deus e portanto é uma questão de vínculo, de relação vital, que é essencial termos na nossa vida, na nossa existência, e que não podemos perder nunca de vista esta que é a natureza própria da Igreja. Não ser próprio e nascer e surgir neste ambiente e neste âmbito cultual, nós descobrimos aquilo que é a missão da Igreja. A missão da Igreja não é outra senão colocar as pessoas em relação com Deus. Tudo aquilo que a Igreja faz, tudo aquilo que é a existência da Igreja, desde as normas mais pequenas do direito canónico até aquilo que são os grandes planos de ação para a vida da Igreja, tudo deve ser e tem de ser em função a colocar as pessoas em comunhão com Deus. Se não pões as pessoas em relação com Deus, não faz parte daquilo que é, ou não devia fazer parte, é outra coisa, daquilo que é a vida da Igreja. Isto para depois chegar a outro ponto, que é só assim é que nós percebemos essas 4 notas da Igreja, não é? Porquê? A Igreja una, quantidade de confissões cristãs que existem. Não é? Santa, não digo todos os dias, mas muitas vezes aparecem nos telejornais pecados dos membros da Igreja, não é? Católica, mas há realidades que nós não conseguimos entrar, não é? Quer dizer, há países com uma perseguição à Igreja. Quer dizer, aquela aldeia perdida no meio da China, dada a perseguição que é o cristianismo na China, nós não conseguimos chegar lá. Como é que podemos dizer que é católica? Apostólica, sim, quer dizer, mas a quantidade de heresias que surgem e de pessoas que se afastam, não é? Ou seja, estas notas mostram aquilo que eu dizia no episódio anterior sobre a tensão na Igreja. Estas 4 notas mostram-nos isto também, que é a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade da Igreja são um dom de Deus, mas como dom de Deus implicam também uma tarefa da nossa parte, não é? E portanto estas 4 notas mostram aquilo que é então a vida da Igreja. Una é um dom de Deus, então vamos ser construtores da unidade da Igreja. Santa, dom de Deus, então vamos procurar ver a santidade. Catolicidade, Igreja Universal, um dom de Deus, então temos de ir em missão, temos de partir a anunciar, fazer chegar o Evangelho. A apostolicidade é um dom de Deus, então vamos cada vez mais fiéis àquilo que é a origem de Deus. Então, estas 4 notas colocam-nos, não é, nesta dimensão
tensional que eu acho que é estrutural na vida da igreja. Pronto, foi depois a minha tese de doutoramento, disse vou poupar-vos essas coisas, foi exatamente na catolicidade e nestes temas, mas que mostra aquilo que é a característica essencial da vida da igreja, que é o já e o ainda não, o dom e a tarefa. E que nos mostra bem aquilo que somos chamados a fazer, cada um de nós como membro dessa igreja. É porque eu chamava de dimensão vocacional, é uma dimensão dialógica, uma dimensão de diálogo. Um Deus que chama e nós correspondemos, não é? Não somos nós que decidimos, não é? Começamos cada celebração da missa a dizer bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Também não fui eu que saí de casa e vim para a igreja. Corresponder a um chamamento, não é? Ainda que seja um chamamento misterioso, que nós não ouvimos a voz de Deus, mas sabemos, mas vivemos e sabemos que é o Senhor que nos conduz. Essa tensão que estava a falar é muito interessante e nós fizemos aqui o trabalho de casa, indo buscar aqui uma frase do Papa São Paulo VI, precisamente naquele credo do povo de Deus que o Padre Ricardo tinha mencionado no episódio anterior. Diz assim: a Igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo dessa vida que os seus membros se santificam. É subtraindo-se a essa vida que caem nos pecados e nas desordens que impedem a radiação da santidade. Fim de citação. No fundo é essa tensão que falava. Nos membros da Igreja podemos ver a vida da graça, mas também podemos ver os pecados pela ausência desta graça. E voltando àquelas 4 características da Igreja, nem sempre as vemos plenamente vividas pelos membros da Igreja, não é? Sim. Não, é sempre ter consciência que a Igreja é uma relação de meio, um instrumento, não é? Por isso o Concílio Vaticano II, quando na Constituição chamada Lumen Gentium, não é? Para quem está menos habituado, os documentos da Igreja dão-se com o nome das primeiras palavras em latim, habitualmente em latim, ou na versão oficial de cada texto, a Lumen Gentium, que diz que a Igreja é como sacramento ou sinal e instrumento da unidade com Deus, não é? Ou seja, o que é que isto quer dizer? Lumen Gentium quer dizer a luz dos povos, mas o que é que diz o Concílio? A luz dos povos é Cristo, e a Igreja é sacramento, sinal e instrumento desta luz. Não é? Por isso os padres da Igreja, os primeiros teólogos da vida do primeiro milénio da Igreja, usavam, a principal imagem que usavam para falar da Igreja era a lua, o mistério da lua, é a principal imagem. O que é a lua? Não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. E isto também é a Igreja, quer dizer, reflete a luz de Deus para o mundo. E, portanto, a Igreja é sempre instrumental disto, no que dizíamos no episódio anterior. Nós não dizemos o creio para a Igreja. Não, cremos na Igreja, confiamos naquilo que é o testemunho da Igreja, porque, como diz São Paulo, fides ex audito, não é? Portanto, a fé vem da escuta, vem da pregação, da escuta da pregação. E, portanto, a Igreja é aquela que nos testemunha, nos transmite, na qual nós nascemos, é por isso a pia batismal. Habitualmente os pibates mais tradicionais são uma barriga de mulher grávida, não é? Ao contrário, porque é ali que se nasce. Portanto, é a barriga da Igreja onde os filhos nascem para a Igreja. Muito bonita essa imagem. Padre Ricardo Figueiredo, há uma frase que assusta muita gente: fora da Igreja não há salvação. Bem, isso quer dizer que quem não é católico vai para o inferno? Bem, é sempre as leituras rápidas demais. Qual é a grande base para nós podermos entender isto? Deus não brinca aos dados connosco. Deus não brinca. Então, tudo aquilo que é o plano histórico-salvífico, se Deus faz uma história de salvação com a humanidade, Deus não cria outros veículos ou outras realidades. Né? Portanto, se o Salvador é Jesus Cristo, e é o único Salvador, não há outro além de Jesus Cristo, não há outro nome no céu e na terra dentro do qual todo o joelho se dobra. Então, se Ele é o único Salvador, toda a salvação é por Cristo. A unicidade da salvação vem por Cristo. E Cristo instituiu a Igreja para ser este canal de salvação aqui na terra. Portanto, toda a salvação tem de acontecer, é como que uma ponte, quer dizer, estamos numa ilha e vamos para outra. Se só há uma ponte que liga as duas, é por aquela ponte que temos de ir. Portanto, esta é a ponte, é a Igreja Católica. A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Isto significa, e este é o ponto que me parece fundamental, que, portanto, toda a salvação tem de ser eclesialmente mediada. Portanto, acontece sempre pela mediação da Igreja.
Agora, se esta mediação é conhecida ou desconhecida, isso é que já é outra dimensão. Não é? E, portanto, fora da igreja não há salvação. Porquê? Porque não há outra ponte para haver a salvação. Essa é a única. Não é? Agora, como é que as pessoas lá chegam, não é? Fazem essa transição atravessam essa ponte. Agora, a questão é, a igreja, instituição, só se pode declarar sobre aqueles que são membros da igreja, não é? Em que foi feita uma incorporação explícita à vida da igreja. Mas reparem uma coisa, a igreja só declara que há santos. A igreja não declara infalivelmente que há condenados. Não é? A igreja afirma que há almas no inferno. Não é? Portanto, há pessoas condenadas. Mas não diz que é o A, o B ou o C. Não é? A igreja diz porque é o testemunho, quer dizer, temos aqui Fátima, que quer dizer, foi a visão do inferno. Não é? Há esta afirmação. Não é? Isto coloca-nos numa dimensão de toda a salvação vem pela igreja, toda a salvação nos chega pela igreja. Há pessoas para quem está fora da igreja visível. Há caminhos misteriosos que se chamam habitualmente aquilo que são o caminho da razão natural. Não é? Que é, se uma pessoa seguiu uma moral natural, a lei natural, viveu de acordo com aquilo que é os princípios da lei natural, nós podemos ter a esperança de que aquela pessoa, por caminhos só Deus conhecidos, como diz o Concílio Vaticano II, atravessou a ponte. Mas cá não foi no tabuleiro de cima, foi no de baixo, onde havia um comboio onde a pessoa passava, não é? Na ponte. Quando se fala de batismo, falamos disso, geralmente é o chamado batismo de desejo, eventualmente, não é? Pode ser isso. Mas, sim, quando se fala de batismo de desejo, habitualmente fala-se pelo menos do desejo implícito, não é? Ou seja, é uma pessoa que não conheceu o cristianismo todo, não se pode falar assim desse modo. Okay. Tivemos aquele caso da família Ulma, não é? Que foram beatificados a família toda, não é? E até foi muito bonito, que era a barriga, portanto foi uma família que foi martirizada pelos nazis, porque escondia judeus para os salvar, e é um casal com 4 filhos, e estão à espera do 5º filho, ela estava grávida do 5º filho, e que foram martirizados com ela grávida. Portanto, o bebê nasceu durante o martírio e foi morto também durante o martírio. E quando a igreja beatificou, 2024 ou 2025, já não sei em que ano é que foi a beatificação, a imagem até tinha uma auréola na barriga da mãe, não é? Para dizer que aquela criança foi canonizada, ou beatificada neste caso. Então nós temos um beato sem nome, não é? Porque era implícito que os pais o iam batizar, e ele morreu também. E aí aplica-se o batismo de desejo, não é? E aí que se aplica o batismo de desejo, que é o desejo dos pais de batizar o filho, não é? Ou de um catecúmeno, não é? Que morre martirizado, ou que morre por uma razão, e que tem exéquias católicas, não é? É neste sentido que se fala. Agora, parte-se do princípio que uma pessoa de boa consciência que tivesse conhecido a igreja teria-se convertido, não é? É neste sentido que se pode, mas é sempre, há uma esperança de salvação. A igreja não declara que as pessoas se salvaram, porque não pode, não é? Está fora do nosso âmbito, não é? Há sempre aquela imagem engraçada de quem já visitou a Capela Sistina em Roma, se repararem, estando de frente para o juízo final, no canto inferior direito tem a representação do inferno. E diz lá uma das figuras, tem 2 orelhas de burro, que o Miguel Ângelo usou a imagem, que acho que era o secretário, ou o mestre de cerimónias do Papa na altura, que é a cara dele. E que o homem, quando viu, foi queixar-se ao Papa, a dizer: Miguel Ângelo pôs-me no inferno. E que o Papa disse: se estivesse no purgatório ainda podia tentar fazer alguma coisa por ti, agora assim no inferno não consigo fazer nada. Está fora do âmbito, não é? Está fora do âmbito do Papa. Não está. Ainda bem que fala aí do Papa, porque esta era a pergunta que se seguia mesmo no âmbito da igreja, não é? Muita gente também questiona quando fala connosco esta questão da infalibilidade do Papa, ele que é o representante máximo da igreja. Quando é que isto funciona e o que é que significa certo e quando é que se aplica? Em primeiro lugar, é preciso termos consciência que a infalibilidade papal está ao serviço daquilo que é a própria afirmação de Jesus, quando diz a Pedro, no Evangelho de São Lucas: e tu, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. Não é? Portanto, São Pedro e os sucessores, depois por consequência, têm esta missão de ser os que confirmam a Igreja na fé. Por isso, desde o início, chama-se a Sé de Roma como aquela que presida a Igreja na caridade. Não é? Portanto, há uma primazia da Sé de Roma, e que aos poucos, ainda há um pouco falámos do concílio de Niceia, da crise ariana, etc., aos poucos vai sempre sendo em referência a Roma que se vai procurar o esclarecimento daquilo que são as dúvidas, e depois na Idade Média será um grande crescimento, sobretudo quando é Roma que dirige, o Papa em Roma, que dirige a evangelização da Europa,
da Grã-Bretanha, etc., que vai aos poucos dirigindo aquilo que significa o crescimento e a vida da Igreja. Bem, o caso de Portugal, que foi o árbitro para Portugal, porque o Papa reconheceu, etc. Portanto, vai havendo esta dimensão, hoje em dia diz política, porque eu acho que é profundamente humana daquilo que é, porque a vida social é humana, daquilo que é a missão da Igreja, e que o Papa foi reconhecido sempre como aquele que tinha esta missão. Neste confirmar os irmãos na fé, aos poucos foi crescendo a consciência de que, de facto, o Papa tem esta capacidade de poder declarar e ser o árbitro para declarar dogmas, né? E, portanto, há algumas circunstâncias muito específicas em que o Papa tem esse poder, mas sempre convidado em diálogo com os bispos a poder fazer declarações de fé e de moral infalíveis, né? É neste sentido, não é o Papa que acorda e diz hoje vai chover e passa a chover por causa disto, não é? Não Exatamente. É só infalível em matéria de fé e moral, não é? E é neste âmbito que a missão é a infalibilidade papal. Quando nós vemos que a infalibilidade papal foi definida como dogma, ou seja, já se acreditava antes, desde o início, mas especificada como dogma foi só no Concílio Vaticano I, portanto, século XIX. E é muito, muito curioso ver que há um dos autores, que já falámos também aqui, penso que no episódio anterior, que já falámos dele, que é o John Henry Newman, o cardeal Newman, que são John Henry Newman, agora doutor da Igreja, que é curioso que ele vai ter algumas resistências em relação ao dogma da infalibilidade papal, não é? Então, até na carta ao Duque Norfolk, parece que é lá que diz que, que lhe perguntavam se ele brindaria ao vigário de Cristo na Terra. E ele, sim, mas à minha consciência primeiro. Porque é na consciência, o primeiro vigário de Cristo é a nossa própria consciência, porque é aí que há o testemunho da verdade, não é? A que nós aderimos, que é a verdade que é-nos anunciada pela Igreja. Não é? E é nessa adesão à verdade que nos é anunciada pela Igreja que depois reconhece o Papa como aquele que realiza isso. Muito bem. Propunha fazermos aqui uma pausa e voltávamos já de seguida, pode ser? Acho que sim, é um bom momento para digerir tudo isto. Ok, então até já. Até já. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Então estamos de volta e passo aqui a palavra ao Paulo. Muito bem. Propunha que nos estivéssemos então agora no 10º artigo, em que afirmamos que cremos na comunhão dos santos e na remissão dos pecados. Bem, a comunhão dos santos é aquela ligação profunda que existe entre todos os membros da Igreja, os que ainda estão na terra, os que estão a purificar-se no purgatório ou os que já gozam da glória de Deus. Quando rezamos, quando sofremos pelo nome de Jesus ou praticamos boas ações, as graças que daí resultam não ficam só em nós, portanto são comunicadas no fundo a todos. Padre Ricardo Figueiredo, o que é isso da comunhão dos santos? Estamos a falar dos santos canonizados ou de todos os fiéis? E como é que funciona essa comunhão? Antes disso, só porque daí já na introdução o Paulo introduziu duas dimensões, que é a comunhão das pessoas e a comunhão dos méritos. Porque de facto em latim, communio santorum, santorum pode ser um plural de santi, portanto os santos, mas pode ser também santa, das coisas santas, está bem? E portanto, quando nós dizemos que acreditamos na comunhão dos santos, estamos não só a dizer a comunhão das pessoas santas, mas antes disso, das próprias graças divinas, está bem? Portanto, aquilo que provém do santo dos santos, bem? O único santo que existe é Deus. Portanto, depois essa santidade de Deus é que se reflete, não é? Refrata em várias pessoas, na história de cada cristão, onde essa vida se vai manifestando. Tá? Portanto, só é importante haver isto, porque senão pensar a comunhão dos santos só como um clube, e é preciso perceber que, em primeiro lugar, é uma realidade teologal da comunhão com Deus. E por isso, falar da comunhão dos santos é nós sabermos que, por causa de Deus e daquilo que Deus faz em nós, nós não estamos sozinhos.
Não é? Isto é muito importante para o nosso tempo, não é? Porque hoje em dia prefere-se falar de indivíduo a pessoa, não é? Porque o indivíduo é a pessoa dentro do tubo de ensaio e a pessoa é sempre uma pessoa em relação, não é? Filho de, pai de, esposo, esposa de, portanto, somos sempre seres em relação. E a comunhão dos santos recorda-nos exatamente isso, não é? Que não estamos sozinhos e que a vida da igreja e a estrutura da igreja acontece e vive-se naquilo que é esta dimensão mais ampla, mais global, mais universal, de uma comunhão com as outras pessoas. E isto aqui leva-nos então a vermos aquilo que são as 3 dimensões da igreja. E que volta até atrás, que é, chamamos a igreja militante, está bem? Que somos nós que estamos aqui na terra, estamos na milícia ainda, estamos na luta ainda, na guerra. A igreja purgante, portanto os nossos irmãos estão em estado de purgatório, em purificação, e a igreja triunfante, que são aqueles que estão no céu. Não é? E portanto, há uma comunhão, não são isoladas, não é? Há uma comunhão destas 3 dimensões da igreja, porque somos uma só igreja. E quando nós temos a comunhão dos santos, é sempre esta dimensão. Em que estão os santos canonizados, e está toda a outra santidade anónima da vida da igreja. Papa Francisco chamava os santos da porta ao lado. Exatamente. Esta santidade que acontece na profundidade, que nós padres temos essa graça, muitas vezes de darmos a unção dos doentes, darmos o viático, damos já a santa unção em sentido de extrema unção, a última unção, de dar a absolvição geral dos pecados, etc., de pessoas que nós percebemos que são, quer dizer, que viveram a santidade, que estão com desejo de estar com Deus. E, portanto, podemos ter uma certeza subjetiva, não é? Portanto, a certeza objetiva é só aquela da canonização. Nós temos de ter esta certeza subjetiva. Por isso, no ano litúrgico, um dia da solenidade de todos os santos, exatamente para celebrar toda esta grande festa do céu, esta grande festa da santidade, que aparece em 1001 rostos, não é? Que é importante nós termos consciências, ou quem aproveitando isto falarmos dos santos, nós não somos imitadores dos santos. Nós somos imitadores de Cristo, que nas circunstâncias de cada um será depois a santidade que cada um pessoalmente é chamado a viver. Nós podemos gostar muito do Carlo Acutis, mas não vamos imitar a vida do Carlo Acutis, não é? Ele é um exemplo para nós, né? Dá-nos pistas de como é que se deve viver neste tempo. Mas nós não somos chamados, não é? Como ele próprio dizia, todos nascem como originais, muitos morrem como fotocópias. Todos nós somos chamados a ser santos originais. Muito bem. Está aqui a falar um grande especialista em santos, e depois no fim vou recomendar que vocês ouçam umas coisas aqui do Padre Ricardo, mas para já que é a altura certa, digo que ele tem uma data de livros escritos, de biografias de santos, penso que já conta mais de 20, e o Padre Ricardo, penso que uma das primeiras terá sido mesmo a do Carlo Acutis, e de facto é uma pessoa a quem interessa muito estas histórias de santidade, e ele conta grandes histórias que vale a pena conhecer. Agora, centrarmos aqui na segunda parte da remissão dos pecados, quanto a esta questão, sabemos da catequese, já falamos nos nossos encontros, que o primeiro sacramento para o perdão é o batismo, não é? E depois os pecados cometidos depois, somos limpos deles através da instituição do sacramento da reconciliação que Jesus quis, em que o Padre, com a autoridade de Cristo, absolve. E então eu queria que nos explicasse um bocadinho disto, como é que isto funciona, esta economia sacramental do perdão dos pecados, ou seja, de onde é que vem esta autoridade da Igreja de perdoar pecados, né? Então, voltando ao episódio anterior, em que dava lá a história que eu conto às crianças do murro no professor, não é? Exatamente. As ofensas são contra Deus, e os pecados são contra Deus, portanto só Deus pode perdoar aquilo que é contra Ele, quer dizer, ninguém perdoa por delegação, não é? Exatamente. É o próprio que tem de perdoar, não é? E por isso nós no Evangelho desde logo vemos a dúvida, a estranheza que os contemporâneos de Jesus tinham quando ouviam Jesus dizer: vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Mas quem é este para perdoar os pecados? Ele é Deus, pode perdoar os pecados, não é? Portanto, esta autoridade divina que só Deus pode perdoar os pecados, porque é aquilo que são as ofensas contra Ele. Quando nós professamos a remissão dos pecados, é dizer então que nós temos acesso a essa remissão dos pecados, que este aqui é um ponto fundamental, não é? Porque muitas vezes, e ressurge muitas vezes na vida da Igreja, movimentos heréticos, teológicos, etc., que quase que põem a salvação muito longe. Quer dizer, não conseguimos ser o protestantismo nasceu disto, não é? Quer dizer, não consigo perdoar os meus pecados, portanto Deus põe como que uma venda e não vê os meus pecados. Não, quer dizer, queremos a remissão dos pecados, real, concreta, objetiva, ontológica,
não é? E, portanto, quando nós professamos isto, quer dizer que temos de facto acesso a um Deus que nos ama e que pode perdoar os nossos pecados. Agora, Deus deixou isto na continuação daquilo que é a sua missão, não é? Diz o Evangelho de São João: Jesus apareceu aos discípulos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, princípio excêntrico de Deus, não é? Recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Portanto, todo este acesso a Deus acontece por meio da vida da Igreja, não é? Portanto, quando as pessoas dizem: eu confesso-me diretamente a Deus, podem-se confessar diretamente, mas o perdão não receberam. Porque Deus deixou a estrutura do eclesial para ser o sacramento da ordem, para ser o canal através do qual é recebido o dom do perdão. Se me permite, seria quase tão absurdo como eu estou ali a dever 50 euros ao Paulo e digo assim: eu quero muito entregar o dinheiro ao Paulo, portanto já está como se tivesse saldado a dívida, mas ele ainda não me perdoa a dívida, não é? Eu gosto de usar um exemplo mais beato, que ainda aproveitei agora quando foi o domingo da Divina Misericórdia, não é? Que ouvimos a instituição do sacramento da confissão, não é? Eu voltei a recordar sempre o exemplo que eu gosto muito de dar, que é dizer às pessoas: olha, muito bem, quem se quiser confessar diretamente a Deus, que o faça. Mas quando quiserem comungar, também peçam a comunhão diretamente a Deus. Não venham receber das mãos da Igreja, não é? Dizes que ainda é mais eloquente. E portanto, sejam coerentes, só pedir coerência às pessoas, não é? Não pedir nada mais, não é? Se querem pedir a remissão, têm de ir por aí, não é? E portanto, há esta instituição do sacramento que é o canal, então, a segunda tábua de salvação, não é? Primeiro é o batismo, e depois, quando há pecados mortais depois desse, é sempre através desse ministério da Igreja que se realiza essa remissão dos pecados. Muito bem. Então, sem demoras, centrávamos no 11º artigo, em que... Quer dizer que à esperança estamos quase a acabar, exatamente, não é? Exatamente. Em que, 11º artigo, afirmamos que cremos na ressurreição da carne. Portanto, aqui dizemos algo muito concreto, não é? Não queremos apenas que a nossa alma sobreviva à morte, queremos que o nosso próprio corpo há de ressuscitar. Tal como Cristo ressuscitou com o seu corpo, ele diz aos apóstolos: vede as minhas mãos e os meus pés. Pronto, também nós ressuscitaremos com o nosso próprio corpo, embora transfigurado, de algum modo, em corpo de glória. Portanto, a morte é a separação da alma do corpo, o corpo vai à corrupção, a alma ao encontro de Deus. Mas no fim, Deus restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, no fundo, como também já o Padre Ricardo Figueiredo aqui nos referiu, unindo-os às nossas almas, pela virtude da ressurreição de Jesus, obviamente. Portanto, e todos ressuscitarão, uns para a vida, outros para a condenação. Eu acho que isso é muito claro, mas a questão que muita gente coloca, Padre Ricardo: como é que vai ser o nosso corpo quando ressuscita? É o mesmo que quando fomos enterrados? Não é? E o que é que eu tenho a ver exatamente? Vai ser como Jesus, como aconteceu a Jesus, não é? Aquele corpo que aparecia no meio das salas sem a com porta, portas fechadas, janelas fechadas. Primeiro passo é dizer que acreditamos na ressurreição da carne, está bem? E não é por acaso que está carne e não só corpo, como corpo, podia ser só o corpo intencional, e o termo que está é carne caduca, não é? Portanto, a sarx, mesmo esta dimensão física, material, que nós todos somos, está bem? E este é um passo muito importante, porque hoje em dia muitas vezes diz o corpo que temos, e nós cristãos dizemos o corpo que somos. Portanto, o corpo é um dom de Deus e que diz aquilo que nós somos, não é? E que faz parte daquilo que nós somos. Isto é muito importante, muito por causa que muita coisa que hoje acontece, de pessoas que tratam o corpo como algo que temos, não é? Tudo aquilo que é o mundo das tatuagens, etc., das manipulações do corpo, é tratar o corpo como algo que nós temos, não é? E que, se o nosso corpo foi feito para a incorruptibilidade, nós não podemos fazer coisas ao nosso corpo que deixamos de ser aquilo que nós somos, para tratar o corpo como algo que nós temos, em que pomos e dispomos de peças, como que vale muito a pena ler a este respeito, fica a sugestão, um recente documento do Quo Vadis Humanitas, publicado pelo Vaticano, exatamente sobre estas dimensões do corpo e do corpo como dom,
e que nós nunca podemos perder de vista esta dimensão da existência humana neste sentido. Pronto, fica só assim como sugestão. Então, porque sei que esta questão das tatuagens muitas vezes é polémica, mas... Ok. Quando lançou o tema, eu arregalei os olhos, porque há pessoas que quem esse assunto interessa. Aliás, no fundo, é um bocadinho esse conceito, estava a dizer, ou seja, o corpo é uma propriedade minha, eu faço dele o que quero, é o pensamento geral. Só que não, o corpo é o que nós somos, não é o que nós temos, não é? E portanto, como algo que nós somos, aceitamos-lo como realidade que ele é, e não pomos ou dispomos e cortamos ou desenhamos aquilo que queremos, porque isso aí nós pintamos em paredes. Se é algo que nós somos, nós não podemos desenhar na alma, também não podemos, ou não devemos desenhar no corpo. Fica a dica para investigarmos esse documento. Exatamente. Esse documento depois não desenvolve tanto isso, põe só os princípios. Isto aqui, a questão das tatuagens já é uma consequência, que nasce daí. Pronto, isto por um lado, sei que é um tema polémico. Ora, qual é o corpo com que nós ressuscitamos? O primeiro ponto é: nós somos corpo e alma, não é? E portanto há logo aqui uma questão teológica que nasce, que é quando a alma se separa do corpo, não é? Nós não conseguimos sequer imaginar qual é a violência que isto significa, não é? Quer dizer, São Tomás de Aquino dizia que a alma é a forma substancial do corpo, portanto imaginar o que é que será uma alma sem corpo é uma coisa de uma violência tremenda, não é? As almas subsistem no céu suportadas pelo corpo de Cristo, não é? Portanto, esta corporeidade que tem. Mas desde o início sempre se diz que estão num certo tantum, não é? Num certo padecimento. Porquê? Não é que não deixem de estar com alegria no céu, mas não estão plenamente, não é? Portanto, estão num certo padecimento porque falta esta participação também do corpo para ser o ser humano completo, não é? Portanto, é nesta dimensão que nós estamos a falar. E pensar nesta união do corpo, pensar nesta ligação ao corpo, é sempre que haverá essa ligação, esta reunião novamente da alma com o corpo. Como é que isto vai acontecer? Nós não sabemos. Não é? Ou seja, será um corpo pleno, isso tem de ser, porque tem de ser ajustado à alma, e portanto se a alma é plena, o corpo tem de ser pleno. Alguns teólogos apontavam que ressuscitaríamos com um corpo com 33 anos, que é a idade plena de Cristo. Pois. Portanto, é a plenitude da redenção. Quem tem anos a mais perderá, quem morreu com anos a menos ganhará, não é? Com as marcas do martírio, para o caso dos mártires, não é? Portanto, são marcas da glória, de como foram testemunhos de Cristo. Agora, como é que isto acontece? Nós não sabemos, quer dizer, porque a ciência diz-nos que nós de 7 em 7 anos todas as nossas células do corpo foram renovadas, não é? Portanto, isto nós não sabemos. Sabemos depois uma outra coisa, que é, será um corpo totalmente espiritualizado como o corpo de Cristo, não é? Portanto, um corpo glorioso, o corpo que participará uma carne que participará desta plenitude com Deus, e portanto é tudo um mistério de como é que depois isto vai acontecer. Isto sabemos, e é algo que nós acreditamos, mas pronto, mas este ponto é sobretudo para nós hoje, é como é que nós cuidamos do nosso corpo como corpo de ressurreição. Não é? E, portanto, como é que o nosso corpo não é um objeto que nós cuidamos ou destratamos ou pintamos, mas como o nosso corpo é uma realidade que nos diz aquilo que nós somos. E faz parte do que nós somos. E isso que estava a dizer, portanto, até à ressurreição final, como estava a dizer, ficamos neste espaço que se chama céu, um espaço espiritual. Da comunhão com Deus. A comunhão com Deus, e que depois aguardará os novos céus e a nova terra já com toda a realidade aí renovada em Cristo. Renovada com materialidade, com matéria espiritualizada, exatamente. Pronto. E chegamos ao último artigo que fala precisamente desse último momento, passo, digamos, todos nós esperamos, que é em que nós afirmamos que cremos na vida eterna. Amém. O último artigo fala do nosso destino final, no fundo, não é? Portanto, após a morte, cada um recebe de Deus, no juízo particular, a retribuição eterna, a entrada no céu, imediatamente ou após a purificação no purgatório, ou, por contraposição a isto, a condenação eterna no inferno. O céu é a vida perfeita, no fundo, vendo Deus face a face, o estado de felicidade suprema e definitiva. O inferno será a separação eterna de Deus, por nossa própria e livre opção. E no final, virá o juízo final, depois do qual o nosso corpo ressuscitado participará na retribuição que a alma já vive, e o universo inteiro será renovado, novos céus e nova terra, como dizia o Zé Pedro mesmo há pouco. O amém final é o nosso sim,
confiante de tudo aquilo que professamos. Portanto, aqui falamos da vida eterna. Há bocado o Padre Ricardo já tinha introduzido este tema, mas assim para clarificar um bocadinho disto do que é o juízo particular, que nos pode permitir o conhecimento daquilo que nós na Igreja chamamos os novíssimos, não é? Morte, juízo, inferno ou paraíso, não é? Portanto, esta questão de alguém pode pensar, o que é que nós vamos fazer para sempre? Não é muito monótono isto? Ou seja, este conceito que nós temos que desmontar, que está errado, não é? Que o sempre é diferente. Aquelas imagens de filme, o céu é um campo relevado, com coelhinhos a passear e baloiços. Sim. Para a eternidade, não, é insuportável. Com anjinhos e música a tocar, não é? Nem pensar. Mas então, tentando desmontar bem estas ideias pré-concebidas, o que é este sempre? O que é este face a face com Deus? Não, nós temos um pouco toque do que será esta curvatura do tempo, não é? Que é muito curioso, porque há duas formas de dizer o tempo, não é? Biblicamente. Há o cronos, o tempo cronológico, não é? Quem sabe um bocadinho de mitologia, o deus grego do cronos, o deus grego do tempo, que é a figura de uma divindade que tem os filhos e que devora os filhos, não é? Portanto, é o tempo que se devora, o tempo que destrói, o tempo que esmaga, onde diz por um lado. Mas na Bíblia, sobretudo, fala-se do tempo de Deus, é o tempo Kairos, o tempo da graça, não é? Que é aquele momento intenso, que é um tempo sem tempo. É que nós fazemos essas experiências, sobretudo no amor, não é? Quando amamos alguém, quando estamos com alguém de quem nós gostamos, não é? O tempo passa a correr. Não é? E quando nós estamos numa aula da faculdade que nós não gostamos, parece que demora uma eternidade, 10 minutos ou uma eternidade, não é? Mas estamos numa aula que nós gostamos, parece que nem damos pelo tempo passar, não é? Verdade. E portanto é esta curvatura que nós temos um bocadinho, esta sensação, que no céu será esta plenitude do tempo sem tempo, mas havendo temporalidade, porque nós somos seres temporais, mas em que será uma comunhão divina, uma comunhão com Deus, total. Então não é a eterna pasmaceira do baloiço, é a vida plena de uma comunhão com Deus, de amor. Tá bem? E portanto, aquilo que é a maior experiência de amor que temos, vezes 1000, elevada a não sei quanto, não é? Quer dizer, e mesmo aí seria aquém daquilo. Porquê? Porque a experiência eterna, a experiência da totalidade, de uma totalidade da comunhão com Deus e da plenitude da relação com Deus, não é? E por isso os novíssimos, não é? Que é falar das realidades últimas, morte, juízo, inferno, paraíso, e o purgatório. Não, o purgatório é temporário, não é? Porque quem está no purgatório sabe que vai para o céu, já tem essa esperança, já tem essa alegria de saber que vai para o céu. Digamos assim, é a sala de espera do céu, digamos assim, não é? Sala de purificação. Sala de purificação. É sala de lavagem, não é de espera. É uma limpeza. Exatamente, bem metida, porque na sala de espera não se faz nada. Exatamente. Não é? Exatamente. Ele é um tempo da purificação do desejo, sobretudo o desejo, uma dimensão muitas vezes pouco trabalhada do ponto de vista da fé, mas que é a dimensão do desejo purificada para a comunhão com Deus. Mas para entrar nesta relação, e aqui deixem-me se calhar já um bocadinho apontar para o final, Sim. Que é o amém final. É isso. É isso. Em que o amém final expressa exatamente o que significa para nós ter fé. A palavra verdade, que nós temos em português verdade, que vem do latim veritas, mas que traduz duas palavras em grego e em hebraico, diz duas formas diferentes. Não é? Verdade em grego diz como aletheia. E aletheia é, portanto, o A no início, muitas vezes diz uma negação, portanto, letes é o esquecimento, esquecer. Portanto, aletheia é o que não se esquece. É uma dimensão de verdade apenas teórica, intelectual. Não é? Em hebraico, verdade diz com emuná. E, pronto, quem sabe um bocadinho de hebraico sabe que o hebraico só se faz com consoantes, escreve-se com consoantes. Portanto, a palavra verdade, na origem da palavra verdade, emuná, tem a mesma raiz da palavra amém. E emuná, para dizer verdade, não é algo que eu sei, mas é algo que eu experimento na relação. Não é? E portanto, quando nós dizemos o amém, nós não estamos a dizer que acredito intelectualmente apenas naquilo que... Mas digo, amém, acredito com tudo aquilo que eu sou, memória, inteligência e vontade, nisto que eu acabei de professar. E isto é o céu. É mergulhar nesta história de amor que Deus faz com cada um de nós, não é? Que criou o mundo,
que se fez homem, que morreu e ressuscitou, que nos deu a Igreja como veículo para que verdadeiramente sejamos participantes desta comunhão eterna com Deus. E este é que é o grande desafio que nós somos sempre chamados a viver. Portanto, professar a fé não é repetir algo que nós sabemos de cabeça, intelectualmente, mas é realmente saber de cor, ou seja, saber de coração, o coração como o centro da nossa existência, para quando dizemos o Amém, é: Senhor, atiro-me nos teus braços porque sei que tu me agarras, tu me amas e que me chamas à vida eterna. Padre Ricardo Figueiredo, chegamos ao fim desta viagem pelo Credo. Foram dois episódios em que o tempo passou a correr, voltando aqui um pouquinho àquilo que dizia. Percorremos 12 artigos, 2000 e alguns anos de fé, os maiores mistérios que o ser humano pode contemplar. Antes de terminar, quer deixar uma mensagem a quem está ou irá ouvir tudo isto? Sim, sobretudo bem, como é no final. Sim, alguém que esteja assim ainda a debater-se com a fé, não é? Ou seja, que ainda não tenha dado o passo do credo não é? Ou seja, em movimento. Sim. Não, o que se pode sempre dizer nisso é que rezo pelas pessoas que estão a fazer esse movimento, porque o passo da fé não é algo que nós construímos com a nossa vontade, é sempre uma ação da graça de Deus em nós. E, portanto, quando se quer a conversão de alguém, mais do que falar sobre Deus a essa pessoa, nós temos de falar sobre essa pessoa a Deus. E, portanto, esta certeza que ficarei a rezar por quem ouvir estes episódios, e por isso, sabendo que tem alguém que reza, pedirem esta graça, de facto, pedirem também esta graça, de dar o passo de dizer: Senhor, eu acredito, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu atiro-me deste prédio em chamas, que é tantas vezes este mundo do egoísmo, da mesquinhez, do ódio, da violência, para os braços de Deus Pai que nos agarra e que nos ama e que nos faz ver de outra forma toda a nossa vida. Sim. Padre Ricardo Figueiredo, muito obrigado. A sua clareza, a sua profundidade e simplicidade foram um presente para todos nós. E para quem está a ouvir, ficam com uma missão indiscutível. Na próxima missa, nas próximas missas, rezem o credo devagar, palavra a palavra, e deixem que Ele vos fale. Muito bem. Então, fica aqui a nota pessoal que eu queria dar ao bocado. Antes de mais, muito obrigado ao Padre Ricardo. Foi alguém que nós conhecemos pura e simplesmente à distância, pela internet. Já esteve a nosso convite na Paróquia de Ariosa a dar uma palestra sobre São Carlo Acutis, foi muito concorrida e que em breve também iremos publicar, para quem queira ver. O Padre Ricardo tem um canal de Spotify próprio. Nós somos clientes dele porque tão ricas são as palestras e os cursos que ele faz lá, imensos, com muito e bom conteúdo de formação ascética cristã, que ninguém nos está a ouvir. Diria que é um dos mais completos que eu conheço aqui pelo nosso cantinho lusófono, e não é por ele estar aqui de facto. E que vão lá sendo colocados graças ao trabalho dedicado que ele tem, a generosidade que teve, como teve aqui, de nos receber com tanta simplicidade, mesmo aqui no meio de muitas dificuldades. Fechamos e até uma próxima, Padre Ricardo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, boa missão. Obrigado. Muito obrigado. Partilhem vós desse lado estes episódios com alguém que precise deles. Mais do que ouvir, é viver aquilo que professamos. É isso mesmo. Portanto, fechando aqui, muito obrigado ao Padre Ricardo, mais uma vez, e ao Paulo, por esta rica conversa tão inspiradora, e obrigado a todos vocês que nos acompanham nesta caminhada. Prometemos voltar em breve com o 4º episódio do módulo 3, onde iremos começar a abordar os sacramentos. Até lá, peçamos ao Espírito Santo a força para renovar o compromisso de seguir Jesus e a sua Igreja, dando em segurança um pequeno passo de cada vez. E até lá, fica com Deus. Foi mais um episódio do nosso podcast. Se gostaram do que ouviram, podem ajudar-nos a continuar, podem dar-nos o vosso feedback enviando comentários, subscrever o canal, partilhar com quem possa gostar. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá, fiquem connosco que ficamos juntos.